Então vamos lá, pessoal, para mais uma questão aqui que aborda Lévi-Strauss, uma questão de sociologia. Vamos para o texto para a gente entender melhor o tema dessa questão. As regras do parentesco e do casamento nos parecem capazes de esgotar, na diversidade de seus aspectos históricos e geográficos, todos os métodos possíveis para proceder à integração das famílias biológicas no seio do grupo social. Então, olha só, as regras de parentesco, porque parentesco não tem a ver com o vínculo biológico, certo? Então, ó, as regras do parentesco e do casamento nos parecem capazes de esgotar, mas não. É isso que a gente vai ver, né? Constatamos assim que regras aparentemente complicadas e arbitrárias limitam-se a um pequeno número. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de núcleo familiar, na ideia de grupos familiares, a gente tem que perceber que, mesmo quando existe um padrão, é muito pouca gente, é um grupo muito restrito que se enquadra dentro desses padrões. Há apenas 3 estruturas elementares de parentesco possíveis. Então o Lévi-Strauss ele faz essa categorização para a gente. Essas 3 estruturas são construídas com a ajuda de 2 formas de troca. E essas 2 formas de troca, por sua vez, dependem de um único caráter diferencial, a saber, o caráter harmônico ou desarmônico do sistema considerado. Então vamos pensar. Os critérios que ele coloca aqui são o de harmonia ou desarmonia. Se existe harmonia, a gente pode considerar que a gente tem um grupo e que nesse momento a família ela funciona, vamos dizer assim. No desarmônico, não. Todo o imponente aparato das normas e proibições poderia a rigor ser reconstruído a priori em função de uma única pergunta. Qual é, em determinada sociedade, a relação entre a regra de residência e a regra de filiação? Ou seja, o que define quem só mora junto ou quem faz parte de uma família? Pois todo regime desarmônico leva à troca restrita, assim como todo regime harmônico anuncia a troca generalizada, né? Então essa questão ela aborda um aspecto fundamental da teoria estruturalista do Lévi-Strauss, que especificamente, né, a análise desses sistemas de parentesco que a gente consegue observar aqui no nosso texto. Esse texto evidencia como que ele busca identificar esses padrões, né? A gente acabou de analisar. E vamos então para as questões para ver qual que está correto e qual que responde ao que o enunciado nos pede. Vamos lá então. O objetivo principal do estruturalismo, tal qual o texto demonstra, reside na. Então a gente tem que pensar qual que é o objetivo dessas categorizações. Por que a gente está desenvolvendo essas estruturas, né? Qual que é o objetivo principal do estruturalismo? Então o objetivo reside na letra A, imposição de leis arbitrárias nas sociedades? Não, ele até aborda essas leis arbitrárias, mas para compreender alguns padrões, para identificar algumas estruturas. A letra B, compreensão de regras especiais nas famílias? Não, ele inclusive faz aqui algumas definições muito genéricas, justamente porque essas especificações elas são diversas demais para a gente conseguir categorizar. Letra C, a descoberta de padrões universais nas culturas? Pode marcar essa aí, ó. É a descoberta desses padrões que reside no objetivo principal desse estruturalismo, né? É compreender, ó, tem muita diferença, mas apesar de todas essas diferenças, vamos compreender quais são os padrões que a gente consegue categorizar todos, né? Letra D, a perpetuação de valores eurocêntricos nas colônias? Não necessariamente, né? Até porque ele está fazendo justamente uma categorização universal para respeitar as diversidades regionais. E a letra E, integração de costumes exóticos nas comunidades. E a letra E também não está correta.